Olá, aqui estou novamente para nós dar sequência então no nosso raciocínio. Estamos falando da arca. O que tinha dentro da arca da aliança? O que ela continha? Primeiro, tinha as duas tábuas com a inscrição dos 10 mandamentos, representando a lei de Deus. Segundo, tinha um vaso com maná, representando a provisão de Deus. E em terceiro, tinha a vara de Arão, que floresceu como aviso contra a rebeldia. Como que era transportada a Arca da Aliança? Quem que podia tocar na arca? A prática comum dos filisteus era transportar numa carruagem, mas a arca não poderia e deveria ser transportada assim. Nós vemos em 1 Crônicas, no capítulo 3, no verso 9 e 10. Ela foi transportada sobre os ombros dos homens, os homens levitas da família de Coate. Nós vamos conferir em Êxodo no capítulo 25, no verso de 12 a 14, e em Números no capítulo 4, no versículo 15, e também em Números no capítulo 7, versículo 9. Além de ser levita, tinha que ser levita desta família, pois apenas eles poderiam transportar a Arca da Aliança. E foi Davi quem designou os sacerdotes que iriam transportar a Arca do Senhor. Em 1 Crônicas, no capítulo 15, no versículo 11 a 14. Um homem chamado Uzá, ele foi ferido e morreu por ter tocado na arca. Nós vemos em Crônicas, capítulo 13, no versículo 10. Nos 4 pés da arca havia 4 argolas para segurar 2 varas de madeira revestidas de ouro. Essas varas serviam para transportar a arca sem tocar nela, antes de ser transportada. Os sacerdotes cobriam a arca com couro e com um pano azul. Nós vemos em Números, no capítulo 4, no versículo 5. Apenas os levitas do clã de Coate podiam carregar a arca, descendente de Coate. A arca ficava guardada em uma ala especial do tabernáculo, que era o lugar santíssimo, ou Santo dos Santos. Ninguém podia entrar nessa sala, exceto o sumo sacerdote, uma vez ao ano, para oferecer sacrifício pelos pecados de Israel. Mais tarde, a Arca da Aliança ficou no lugar santíssimo, no templo de Salomão, aquele templo que Salomão construiu. Nós vemos em 1 Reis, no capítulo 8, versículos 6 e 7, separada por um véu de uma a outra sala, chamada de o Santo Lugar. A Arca da Aliança, o que ela representava para os judeus? A Arca da Aliança servia para lembrar o povo que Deus estava presente entre eles. Também era um memorial para os descendentes de Israel saberem do que Deus havia feito no passado com seus pais. Contudo, a arca em si não tinha poder nenhum. Era apenas um símbolo. Mas quando as pessoas pensavam na arca, lembravam-se de Deus, da sua glória e de seus mandamentos e de suas provisões. A arca também representava a pureza de Deus. Quem tocasse na arca indevidamente, morreria. Nós vemos em 1 Samuel, capítulo 16, 19 e 20. Versículo 19 e 20. Nada imperfeito pode entrar na presença de Deus.
Apenas quem foi purificado de seus pecados pode se aproximar de Deus. A Arca da Aliança desapareceu provavelmente no templo em Jerusalém. Ela foi destruída pelos babilônios, mas hoje não precisamos mais da arca. Jeremias capítulo 3, versículo 16 e 17. Agora, a lei de Deus está escrita no coração de quem aceita Jesus como Salvador. Jesus nos purificou dos pecados e podemos andar continuamente na presença de Deus. Vivemos sobre o legado da nova aliança em Jesus Cristo. Podemos conferir em Hebreus capítulo 9, no versículo 15. Glória a Deus. Nós vamos saber também o que são os querubins, aqueles 2 querubins que Moisés mandou construir para pôr na arca. Querubins são seres celestiais criados por Deus. Eles dão glória a Deus no céu. A Bíblia não nos dá muita informação sobre os querubins e sua função. Os querubins são seres espirituais, como os anjos que servem a Deus. A tampa da arca da aliança tinha a imagem de 2 querubins que cobriam a arca com suas asas. Conferimos em Êxodo no capítulo 25, versos 19 e 21. O tabernáculo e o templo também era decorado com figuras de querubins. Na Bíblia, querubins estão sempre ligados à presença e à glória de Deus. Um salmo descreve Deus montando um querubim. Aliás. Nós vemos Salmos capítulo 18, versos 9 e 10. Parece que a função dos querubins é ser uma espécie de escolta de honra da glória de Deus. Os querubins também foram colocados como guardas do Jardim do Éden, depois da queda. Confirmamos em Gênesis capítulo 3, no versículo 24. E qual era a aparência do querubim? A Bíblia não tem muitos detalhes sobre a aparência dos querubins, mas diz que são seres com asas. O profeta Ezequiel teve uma visão com 4 querubins e o descreveu. Ele tinha aparência de homem, sua aparência geral era parecida com homem, mas com algumas características diferentes. Ezequiel capítulo 1, versículo 5. Tinha pés como pés de bezerro, esse pés reluzia como bronze. Ezequiel capítulo 1, versículo 7. Tinha mãos humanas debaixo das asas. Ezequiel capítulo 1, versículo 8. Tinha 4 rostos, cada querubim tinha um rosto humano e um rosto de leão, um rosto de boi e um rosto de águia. Nós vamos ver em Ezequiel capítulo 1, versículo 10. Tinha 4 asas, duas asas cobriam o corpo e as outras 2 tocavam nos outros querubins. Ezequiel capítulo 1, versículo 11. Brilhantes, eles pareciam carvão aceso e fogo se movia entre eles. Ezequiel capítulo 1, versículo 13. É bom lembrar que Ezequiel teve uma visão de coisas espirituais que são difíceis de descrever. O mais importante não é sua aparência física, mas o que representa. Todas suas características revelam grande glória e poder. Entendido? Então, por hoje, nós vamos meditar sobre a Arca da Aliança, não é? E assim nós estamos ficando mais sábio, mais conhecedor da história da Bíblia, que conta
a obra de Deus e a sua grandiosidade até os nossos dias de hoje. Tudo bem? Então, fiquem em paz e a presença e a sabedoria de Deus que permaneçam sempre entre nós. Amém? Deus abençoe a todos.